Olá a todos, meus irmãos e irmãs. Eu quero desejar a graça e a paz para cada um de vocês neste dia que estamos vivendo com a graça do Senhor. Vamos falar sobre a igreja. E a pergunta que nós podemos fazer é: o que é a igreja para você? Talvez você diga coisas como: é um lugar de paz, é a casa de Deus, é onde eu sinto a presença de Deus, é onde o povo de Deus se reúne, é o lugar do corpo de Cristo. Você talvez pense: não, deveria ser quem é a igreja e não o que é a igreja. Quando eu pergunto o que, eu estou fazendo menção às características da igreja. E aí, seja a igreja uma pessoa ou um lugar a qual nos referimos, o que está adequado. É correto eu perguntar o que é a igreja, com respeito a características, o que define um grupo, alguém ou um lugar como igreja. Quando estudamos essas características, estamos fazendo um estudo eclesiológico. Veja o que é eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia que estuda a igreja e suas características fundamentais, bíblicas, históricas, tradicionais, organizacionais, dentre vários outros aspectos doutrinários da igreja. Então, eclesiologia trata da identidade da igreja do Senhor. Os assuntos que a eclesiologia aborda são muitos, mas agora vamos apenas trabalhar num conteúdo introdutório. A palavra em português que temos, igreja, provém do grego, eclésia, como você pode ver, que por sua vez é a combinação de duas palavras, ek, que significa fora, para fora, e kalel, que é o chamado, eu convoco, eu chamo. Então o resultado disso, dessa junção, é eclésia, que o sentido seria os chamados ou convocados para fora. É um termo grego e era usado num contexto social, político, no sentido de que as pessoas saíam de suas casas para se reunir, para resolver questões da cidade. Por isso que eu falo que era um conceito político. No início, a palavra no grego. No português, a gente tem muita certeza de que igreja se refere a alguma coisa religiosa, a palavra igreja. Mas com respeito à igreja, a gente tem uma confusão, na verdade duas confusões, que sempre acontecem quando o assunto é igreja. A primeira confusão, alguns querem se considerar igreja sozinho. Eles dizem: eu sou a igreja. Deus habita em mim e não em templos. Como citando Estevão, pregando, e ele acaba citando também Isaías 66. Ele cita: Deus não habita em templos humanos. Então, esse é uma confusão. Eu sou igreja. E uma segunda confusão é considerar templo como igreja. Templo é a construção, é o lugar. E igreja, a qual nos referimos nesse estudo. Não somos igrejas sozinhos. Poderemos dizer no sentido de representação. Eu sou parte da igreja, então eu represento a igreja. Mas não podemos usurpar o plano de Deus de que a sua igreja seja composta de muitos membros e esses membros juntos são a igreja de Cristo. É lógico, templo não é igreja.
Templos são lugares onde as pessoas religiosas se reúnem. Pode haver igreja sem templo, esse templo formal que a gente conhece hoje. Então, quando me referir à igreja, não estou falando de templo e não estou falando de uma única pessoa. Eclesiologia fala de organização. Eclésia é chamamento para organização. Esse é um princípio da palavra no grego. Chamados para fora para organizar-se, seja a cidade ou seja o assunto que fosse. Trazendo no conteúdo cristão, também temos essa organização, eclesiologia tratando de organização. Primeiro, Deus é um Deus organizado. Existe harmonia em Deus, organização na criação. O trabalho de Jesus foi organizado. Os apóstolos buscaram organização. As igrejas foram sendo organizadas. A Bíblia foi organizada. A igreja é organizada. Vejamos então agora como vemos a igreja no Antigo Testamento. Bem, quando falamos de Antigo Testamento, não vamos encontrar referência da igreja como corpo de Cristo. Entendemos que a igreja está no plano de Deus desde a eternidade. A igreja não foi um acidente de percurso, não é um plano B de salvação. Deu errado com Israel, então vamos abrir para todo mundo poder participar, e aí a gente chama de igreja. Quer dizer, não é isso, não foi algo que... uma gambiarra para que Deus continuasse trabalhando no meio do seu povo. Havia um plano, e nesse plano Deus já havia estabelecido a igreja dele. Bem, com respeito ao nome igreja, que deriva do grego, como vimos antes, a gente não vai ter no Antigo Testamento, que obviamente estava em hebraico, em algumas passagens em aramaico. Mas o conceito de congregação está lá. Porém, os personagens do Antigo Testamento não tinham ideia desse plano de Deus em realizar a igreja do Senhor. Não era claro para eles que Deus instituiria a sua igreja na terra. E que essa igreja teria a missão de levar o Evangelho de Cristo. O que vamos ver no Antigo Testamento é casal, é família, povo, nação. O Evangelho segundo João, capítulo 1, no versículo 11 ao 13, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E então aqui a gente pode perceber este aspecto da igreja que envolve muito mais do que o povo de Israel. E aqui é onde a gente vai percebendo em Cristo Jesus um plano, e como até cantamos e falamos, o plano perfeito. Mas no Antigo Testamento, eles estão conhecendo esse plano. E como eles participaram e participariam, na verdade, desse plano, o Messias viria da tribo de Judá, o leão de Judá. E aqui no Evangelho de João, podemos ver essa amplitude da salvação, não apenas para uma nação, mas para todas as pessoas. Quando vamos para o Novo Testamento, passamos a acompanhar a transformação da palavra igreja também. Aqui, como dissemos, não teria um contexto religioso, mas passa a ser usada ao longo dos anos e até os dias de hoje está inseparavelmente ligada à religião. Mas a igreja vem surgindo na escolha dos discípulos,
nas palavras explicativas do plano de Deus para esses discípulos por Jesus Cristo. Ninguém tinha ideia do que estava por vir. Ia ser algo totalmente novo para eles. Quando lemos o Evangelho de João, a partir do capítulo 14, Jesus vai se despedindo dos discípulos e começa falando da obra do Espírito Santo. E continua no capítulo 16, falando da obra do Espírito Santo. Mas é no livro de Atos, capítulo 1, que antes de ascender aos céus, Jesus lhes dá um conhecimento maior acerca do plano de Deus, agora envolvendo aqueles homens que o seguiram durante todo o tempo de vida. Ele vai falar do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo no mundo através daqueles apóstolos e da igreja do Senhor também. Vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? É a palavra do Senhor. Jesus falando daquilo que o Espírito Santo iria fazer através da vida de cada um daqueles homens e também o início, como se daria aquele início. Aí a gente vai seguindo no capítulo 2, eles estavam reunidos, era a festa de Pentecostes, e ocorre o que Jesus havia prometido a eles. Então, a partir desse momento, é inaugurado o plano de Deus em relação à igreja. Quer dizer, é colocado em prática aqui na terra o plano de Deus em relação à igreja, corpo de Cristo, agora devidamente habilitado pelo Espírito Santo para o trabalho no mundo. Lembremos que Jesus falou que eles seriam testemunhas em diferentes lugares. E assim a história vai levando, na condução do Espírito Santo, o espalhamento da mensagem e também da igreja do Senhor. É notório, através desse início da igreja, que o termo se refere a pessoas reunidas e não a um lugar, o termo igreja. Ele se refere a pessoas reunidas, não a um lugar onde essas pessoas estavam reunidas. Por onde os apóstolos vão passando e pregando, esses novos cristãos vão, por meio do Espírito Santo, se reunindo e desejando estar juntos. Não apenas porque tem Deus como algo em comum, né? Aquilo que era comum a todos, a salvação. Eles vão se reunindo porque o próprio Espírito Santo os leva a fazer isso. E onde eles se reuniam, havia a manifestação do poder de Deus e o testemunho da mensagem de salvação. Também no Novo Testamento, vamos ver a igreja sob duas abrangências, geralmente. Primeiro, a igreja universal e a igreja local. A igreja universal, eu digo aqui universal, logicamente não é do Bispo Macedo, né? A igreja universal é o conjunto de todos os salvos por Cristo em todos os tempos. Essa é a igreja do Senhor, a noiva, o corpo. Vamos ler aqui Efésios, capítulo 3, versículo 10 e versículo 21. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E o versículo 21 também, Paulo falando ao povo de Éfeso: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essas palavras são palavras para a igreja universal, para todos os salvos. Não especificamente um grupo, não era só para a igreja de Éfeso, mas para todas as pessoas, até para nós nos dias de hoje. Efésios capítulo 5, versículo 23 também vai dizer o seguinte, fazendo aquela comparação do marido e mulher, da noiva e do noivo, Cristo e a igreja, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Igreja aqui no sentido universal, total, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, estamos vendo essa igreja
que podemos considerar na sua abrangência universal. Todos os crentes salvos por Jesus Cristo no mundo. Uma segunda abrangência que vamos ver é a igreja local, que é a reunião da Igreja Universal dividida em grupos menores, onde ali se dá a edificação pela proximidade das pessoas, né? Do contato direto com as pessoas, onde há também a unidade pelas afinidades culturais. Vamos ler Mateus capítulo 18, do versículo 15 até o 17. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então aqui você vê uma exortação num contexto menor, num contexto mais direto, né? Mesmo aqui, ainda nos evangelhos, você consegue perceber que há conselhos que são próprios e restritos a um grupo. Há problemas também, e a gente vai ver nas cartas paulinas o apóstolo Paulo orientando as igrejas em problemas específicos. Mas haviam também problemas gerais, como, por exemplo, aqueles que queriam se aproveitar pregando um evangelho falso. Isso não era de uma igreja só, é até os dias de hoje. Vamos ver promessas do reino de Deus para a igreja, essa igreja universal, mas há também questões e problemas que são tratados na igreja local. Nenhuma igreja evangélica pode querer ser mundialmente a única. A igreja única, ela já existe, e é a igreja de Cristo, onde diferentes denominações, com suas diferentes formas de cultuar, seus diferentes usos e costumes, e até certo ponto com diferenças doutrinárias também, todos esses fazem parte da igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Mas então, por que sou batista nacional? Por que eu sou membro da Igreja Batista Nova Peniel? Bom, aí tem que aguardar as próximas aulas, né? Mas eu quero concluir essa introdução à eclesiologia voltando à pergunta inicial. Igreja para quê? Nós temos que examinar, e eu quero concluir com esse assunto, 3 propósitos que a gente pode destacar. 3 âmbitos de operação da igreja aqui na Terra. O primeiro é a relação da igreja para com Deus. Isso se dá através da adoração. Vamos ver em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Dentro dessa formação, dos propósitos da formação da igreja pelo Senhor, um segundo âmbito é a relação dos cristãos entre si. E isso se dá através da edificação. Vamos ler um pouco sobre isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É o conselho de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros também. Essa relação de edificação, ela acontece na igreja do Senhor. E o terceiro âmbito, dentro desse aspecto do propósito da igreja, é a relação da igreja com o mundo. E ele se dá através da evangelização e também de um outro
critério, que é a misericórdia. A igreja está aqui para evangelizar, mas também para agir com a misericórdia. Eu vou ler Atos, capítulo 1, versículo 8, e depois vou ler Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 a 26. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse é o nosso trabalho, e como igreja, a igreja, isto é, os crentes reunidos, formando a igreja, podem exercer essa evangelização, esse pregar, esse ser testemunha em todos os lugares. Mas também da misericórdia, que tem a ver com o fruto do Espírito, que eu vou ler em Gálatas 5, de 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E então, nesse texto de Gálatas, capítulo 5, podemos ver o quanto a igreja é potencializada pelo Espírito Santo com este fruto. E o quanto isso ajuda, auxilia para que a igreja seja essa que age com misericórdia, que estende a mão, que é longânima, que é benigna. Então, são aspectos importantes que o mundo precisa conhecer e precisa receber a nossa ação também. Não somos apenas aqueles que adoram a Deus ou apenas se edificam entre si, mas também temos uma missão e ela é expandida para todo o mundo através da evangelização, e também levamos o amor de Deus e levamos também o amor, essa misericórdia, isto é, o amor colocado em prática na vida das pessoas neste mundo. O mundo precisa que a igreja a cada dia possa exercer essa misericórdia. E a igreja é responsável por mostrar como exatamente é a misericórdia do Senhor. Então, fechando agora esse estudo, precisamos entender que para o efetivo exercício da missão da igreja, a gente precisa estar juntos. Eu quero fechar esta aula dizendo a todos os irmãos que a eclesiologia, ela abrange outras áreas que a gente vai estudar mais à frente, como, por exemplo, a disciplina na igreja, o governo da igreja, a organização da igreja local, como estamos organizados, por exemplo, numa convenção, e vários outros aspectos que nós precisamos entender e precisamos ter consciência. E essa primeira consciência é que a igreja é do Senhor. Somos igreja, juntos somos a igreja do Senhor. E nos reunimos em templos. Sim, estamos reunidos em templos, mas eles não representam a igreja. A igreja são as pessoas juntas com uma missão. E essa missão é minha e sua também. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fiquem na paz do Senhor.